Quando você tira uma foto, você está eternizando um lugar, né? Um momento único, um lugar naquele singular momento. Você está criando uma imagem, um quadro. Você está compondo uma imagem. Compondo uma imagem. Mas afinal, o que é composição na fotografia? Meu nome é Eduardo Moreto e seja muito bem-vindo ao canal Aventura Fotográfica. Bom, moçada, compor é, em teoria, organizar dentro de um espaço limitado, um espaço bidimensional, uma porção da realidade, uma parte da realidade que se apresenta diante do fotógrafo. Nossa! Trocando em miúdos, compor é selecionar qual parte da cena, qual recorte da cena que você está vendo vai entrar dentro do quadro. Mas que espaço limitado é esse, bidimensional? Que quadro é esse? O quadro que você vê quando olha através do visor da câmera, que é a própria imagem captada pelo sensor, uma superfície em formato quadrado, assim como os antigos filmes. Por isso, a gente chamamos aí o ato de escolher o que vai entrar ou não na imagem final de enquadramento. Vamos ver essa imagem de uma bucólica cena no campo, onde temos como elementos mais próximos um cavalo, sob a árvore ali, né, se protegendo do sol, uma humilde casinha mais ao fundo ainda as montanhas, e lá atrás uma segunda cordilheira e o sol. Imagine que você está lá e é isso o que você está vendo. Vamos exercitar a composição, o enquadramento. Você pode escolher enquadrar toda a cena, né? Afinal, nesse caso aí está tudo muito facilitado, né? Está bem óbvio, uma vez que os elementos da paisagem se completam harmoniosamente. Nesse caso, o assunto é a própria cena, mas você pode escolher apenas um assunto principal, sei lá, de repente aí o cavalo. Ou fazer um recorte da casinha, né, inclusive no formato de retrato, para enquadrar o pico da montanha logo atrás. Ou ainda enquadrar os dois. Enfim, enquadrar o sol aí sobre as montanhas, várias possibilidades. Depois que o fotógrafo escolhe, né, ele seleciona o assunto ou os assuntos que entrarão na composição, ele fará os arranjos que ele considera pertinentes, que lhe agradam visualmente dentro do seu olhar fotográfico pessoal. Colocando os elementos ou objetos em determinadas posições, com mais ou menos destaque, né? Buscando arranjos interessantes, belos, ou, de repente, aí, um efeito psicológico. E para isso, ele vai trabalhar com algumas ferramentas, né, alguns conceitos técnicos que são inerentes à composição. E fará, então, algumas ações. Buscando, por exemplo, primeiro, a luz mais interessante, né, de repente, o melhor ângulo em que o assunto está iluminado, analisando as cores, procurando uma harmonia nas cores entre os elementos. Chegando perto ou se afastando do objeto, mudando o ângulo de visão do assunto, ou seja, mudando o ponto de vista, né? A posição da câmera. Ele pode fazer um corte bem pequeno, o chamado close, para valorizar impressões visuais interessantes de alguma superfície, por exemplo, o tronco da árvore ou uma lateral rochosa de uma montanha, o que chamamos de textura. Veja essa foto feita dentro de uma vinícola onde eu enquadrei uma pilha de barris de vinho, dentro de um plano fechado. Perceba que temos a valorização das formas repetitivas arredondadas dos barris e da bela textura dos mesmos. Ele pode escolher um ponto de foco, né, para privilegiar um assunto ou um elemento, ou ainda uma área do quadro, ou causar um desfoque proposital em algum ponto da cena. Pode buscar linhas que determinam um ponto de convergência,
criando um sentido de perspectiva, de profundidade da imagem. Lembrando que, como eu disse agora há pouco, fotografia é uma imagem plana em 2D. Temos largura e altura, não temos a profundidade. Como nessa foto de uma estação ferroviária em Londres, onde as linhas de entrada dos próprios trilhos, da cobertura da estação e dos muros laterais convergem para um ponto infinito dentro do quadro, levando o olhar do espectador para dentro da cena, criando assim uma ilusão de profundidade. Bom, pessoal, tudo que eu disse até agora parece muito óbvio, mas não é. E aqui vai um ensinamento fundamental sobre composição. Preste muita atenção nos elementos que você vai inserir no quadro. Na verdade, preste muita atenção no que você está vendo, em todos os elementos que você está vendo. E selecione cuidadosamente o que você vai colocar dentro do quadro. Selecione aqueles que sejam pertinentes ao assunto, que venham a somar no contexto, no significado da imagem, que venham a somar na beleza, na estética, né? Na beleza do todo. Porque tudo o que você coloca dentro do quadro tem importância visual, mais ou menos. Mais importância ou menos. Vai ser um elemento da composição e vai brigar por mais ou menos protagonismo com os outros elementos. Vai chamar mais ou menos a atenção do espectador, mas vai brigar por essa atenção. Não importa quantos elementos você vai inserir no quadro, pode ser 10 ou só um. O que importa é que os elementos se harmonizem de alguma forma ou até, de repente, se desarmonizem, né? Caso aí você queira criar uma imagem que incomode, né? E transmita uma inquietação. Vamos ver estas duas fotos. A primeira com 2 elementos, sendo o famoso pub de Londres, o The Crown, né? O assunto principal. Ela foi tirada no momento do happy hour, ou seja, sob a luz transitória entre o fim da tarde e o começo da noite. Para enquadrar quase todo o prédio, eu me afastei ficando sobre a calçada da rotatória em frente e esperei pacientemente a passagem do segundo elemento da composição, um black cab, o tradicional táxi estilo retrô da cidade, o que ajuda a contextualizar o ambiente londrino. E repare como o estilo antigo do prédio combina perfeitamente com o carro e as luzes e cores de tons vermelhos e amarelos se harmonizam de forma agradável. Temos então uma ambientação de começo de noite, com pessoas voltando para casa ou indo confraternizar em algum pub. Nessa segunda foto, no lavandário de Cunha, temos uma composição com 3 elementos. A plantação de lavanda em primeiro plano, a armação em madeira, que é um pergolado, né? E o terceiro, uma árvore lá ao fundo. Eu percebi que havia uma bela combinação de cores entre eles, do roxo, da flor da lavanda, do marrom, aí, com um tom meio alaranjado da madeira, e dos tons de verde das próprias folhas da lavanda e da árvore. Aí eu me posicionei a fim de definir um ponto de vista que capturasse os 3 elementos e fosse um ponto de vista a favor da luz do sol, que ia e vinha. Esperei um momento em que a luz bateu com mais força e realçou todas as cores, em especial a do tom laranja do pergolado, e tomei essa imagem. E de quebra ficou ainda mais interessante em contraste com a cor azul chumbado do céu carregado lá no fundo. Pessoal, é isso. Você quer compor bem? Então escolha a dedo os elementos da cena, né, à sua frente, que serão inseridos dentro do quadro. E faça os arranjos cuidadosamente para que tudo se harmonize e haja realce, né, nos assuntos principais da imagem. Curtiu esse vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e toque no sininho para receber e acompanhar nossos conteúdos e dicas sobre técnica fotográfica, fotografia de viagem, paisagem, landscape, cityscape, turismo, cultura e muito mais. Valeu, fecha por aqui!